Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com a placa sensacional que é a MSI GameX Trio RTX 4090. Essa belezura que está aqui na nossa bancada já funcionando. Ela utiliza aí a tecnologia TreeFrozer 3 da MSI, né? Que tem esses 3 fãs aí para refrigerar todo o sistema de dissipação de calor dela, né? Ele tem agora um cooler bem robusto, ela tá mais larga, é um pouco maior do que a geração passada, tá? Mas muito eficiente no seu sistema de refrigeração, mantendo o chip 4090 bem frio, tá? Bom, aqui nós temos um cooler gigantesco com 8 heat pipes, né, para conduzir o calor do chip para o restante das aletas que são de alumínio. Os heat pipes aqui, né, é niquelado, tá? É cobre niquelado e ela utiliza aqui essas 3 fãs e tem um sistema Torque 5, né, que faz com que haja mais pressão do ar ali para refrigerar com mais eficiência aí o sistema de cooler da placa de vídeo, tá? Ela utiliza também Dual BIOS, tá? Tem um botãozinho bem aqui, Silent e Game, tá? Você pode ajustar esse switch antes de ligar aí o seu PC e aí ele vai alterar entre a BIOS 1 ou a BIOS 2, né? A Silent vai trabalhar mais silenciosa, provavelmente com clock um pouco mais baixo, e a Game vai funcionar com todo o poder de fogo que ela pode trazer, tá? Ela opera em jogos, na grande maioria do tempo, a 2760 MHz. Isso a gente vai ver, né, com o decorrer do vídeo nos nossos testes. Eu procurei testar aqui em 4K, em 1440p e também em Full HD. Obviamente que isso aqui é uma placa para você rodar em 4K e até mesmo alguns jogos em 8K, acredite se quiser. Essa placa está muito forte. A Nvidia conseguiu fazer o chip, né, que ela chama de Ada Lovelace, que é uma homenagem, né, à primeira mulher que conseguiu desenvolver aí um algoritmo, tá? Então ela fez aí essa homenagem para Ada Lovelace e colocou esse nome no seu chip, que agora tem 4 nanômetros aí, né? Pela litografia da TSMC, diferente dos 8 nanômetros que era feito pela Samsung na série 30. Então ela conseguiu, em um tamanho de chip menor, colocar mais transistores, deixando o chip ainda mais potente. A gente tem aqui mais de 70 bilhões de transistores, na geração passada era um pouco mais de 25 bilhões. Então é uma diferença bem considerável aí, levando em consideração que basicamente foi pela metade, né, a litografia, mas mesmo assim ela ainda conseguiu colocar bastante transistor. Então é um chip bem eficiente, seja utilizando um Tensor Core, né, para inteligência artificial, que agora já está na terceira geração, na verdade, e também os RT Cores, que já está na sua 4ª geração, para poder ali, né, fazer a questão do cálculo do Ray Tracing, tá? Então, e é uma placa também que ficou 2 vezes mais eficiente em questão de consumo de energia, né? Ela consegue entregar mais, consumindo menos do que a geração passada, né? Um pouco mais sobre o modelo GameX Trio, né? Ela tem a iluminação RGB, aqui temos o nome, o logomarca MSI, né? Que é RGB, você pode utilizar um MSI Center e dentro dele tem um Mystic Light para fazer o ajuste dessas cores, sincronizar aí com o seu PC, você pode deixar em arco-íris, cor estática, enfim, tem vários efeitos bem bacanas, tá? E essas novas placas, na geração passada somente a 3090 Ti já trouxe e os modelos Founders Edition, e agora na série 40, né, as 4090, todas elas, de todos os fabricantes, estão utilizando o novo conector PCI Express 5.0, né, ATX 3.0, e é chamado também de conector PCI Express 5.0, tá? Que basicamente é o conector menorzinho, e para converter ele para a conexão antiga, né, a PCI Express convencional, aquela 6+2, ele utiliza esse adaptador. Então esse adaptador obrigatoriamente tem que ser enviado pelos fabricantes, a MSI também manda aqui, e ela precisa de 3 conexões PCI Express direto da fonte para alimentar ela, né? Então o consumo dela é cerca de 450 watts o pico, tá? A gente vai ver esse consumo também em tempo real, porque em todas as capturas que eu fiz, eu coloquei ali o consumo de energia, né, pelo próprio MSI Afterburner mostrando, então a gente vai conseguir ter essa noção de consumo de energia, seja em 4K, 1440p ou em Full HD. E é um chip que possui 16.384 núcleos CUDA, é muita coisa se a gente comparar com relação ao RTX 3090, que tinha um pouco mais de 10.000 núcleos CUDA, né? Quase dobrando aí a quantidade. O chip Ada Lovelace consegue suportar até 18.000, um pouquinho mais de 18.000 núcleos CUDA. Então, diria que talvez a 4090 não seja a placa mais top que a Nvidia pode lançar dessa série. Talvez ela tenha uma carta na manga para lançar uma placa mais forte lá no futuro, mas isso é só uma opinião própria, mas vamos focar aqui no que nós temos em mãos agora, que é essa belezura de 4090, tá? Ela exige uma fonte de pelo menos 850 watts para você conseguir utilizar ela aí tranquilamente com o seu restante do sistema, tá? Não que ela consuma 850, é para ter uma fonte de 850 somando com processador, memória, enfim, o que você tiver aí no seu PC. Eu recomendaria que você tivesse pelo menos uma fonte de 1000 ou 1200, enfim, vai
do que você conseguir colocar ali para você ter uma sobra, até porque os novos processadores também estão consumindo um pouquinho mais de energia, entregando mais empenho, mas consumindo um pouco mais de energia. Então, para você ficar tranquilo para os próximos upgrades, é bom você ter uma fonte aí com potência sobrando, tá? Mas se não tiver jeito de colocar maior potência, pode utilizar 850 watts no mínimo para você conseguir utilizar ela aqui, tá? Bom, ela utiliza um sistema, né, zero fan e RPM, então quando você estiver ali utilizando o PC normalmente sem jogar e a temperatura dela estiver ali em torno de 50 graus, ela não vai girar nenhuma das 3 fãs, ela vai ficar paradinha justamente para não ter desgaste dessas fãs e não gerar ruído também de forma desnecessária. Quando ela atinge o nível de temperatura determinado pelo MSI, ela vai girar primeiro uma fã, depois a do meio e depois a última fã, tá? Então ela tem um sistema bem inteligente. Isso já ocorre desde os primeiros modelos aí Game X-Steel, tá? É uma tecnologia que já está sendo implementada aí por todos os fabricantes praticamente, tá? E também conexão HDMI 2.1A, ou seja, se você tiver uma TV 4K 120 Hz, você vai conseguir utilizar ela em 4K 120 Hz sem problema algum, ou até mesmo em 8K a 60 Hz. Foi implementado agora o AV1 de fato encode e decode, então é possível você renderizar um vídeo e também fazer transmissão utilizando o codec AV1, que é mais eficiente, a imagem fica mais nítida e não pesa tanto quanto o H264, é um codec recém-lançado, então ele já foi pensado para essas tecnologias mais recentes, diferente do H264, que é bem antigo e falta uma certa otimização dele, mas como já é um protocolo bem antigo, agora tem os novos aí que vai substituir ele aos poucos, tá? E também 2 codec NVENC, né? Então é possível fazer stream até em 8K utilizando essa nova placa, diferente da geração passada que tinha apenas um codec NVENC, você só poderia fazer no máximo uma stream em 4K. Então acaba tendo mais eficiência também nesse sentido para quem vai utilizar para fazer live stream. Assim como na RTX 3090 e 3090 Ti, ela possui 24 GB de memória de vídeo, ou seja, memória de vídeo suficiente para você jogar em 4K, sobra VRAM, vocês vão ver aqui nos testes que eu fiz, que sobra VRAM, e dá até para você jogar em 8K também, dependendo do jogo, como o Forza 5, por exemplo, você consegue rodar bem de boa com essa placa de vídeo. Ela utiliza a interface de 384 bits GDDR6X de 21 GB, tá? Velocidade maior do que utilizado nas gerações passadas, né? No caso, na série 30, que não faz nem tanto tempo assim que lançou. Então, Micron atualizou aí os seus chips e agora tem a maior densidade e maior velocidade também, beleza? Bom, essa Game X-Steel, ela possui aqui também, né, um backplate traseiro de alumínio, tá? Lembra muito uma escovada ali, tem um detalhezinho bem bonito, a logomarca da MSI, o dragãozinho, né? Então, uma placa aí top demais. E olha, olhando ela pessoalmente, cara, ela impressiona muito. É bem grande se a gente comparar com a geração passada, tá? Bem larga, chama muita atenção e já fica um adendo aqui para você. Dependendo do gabinete que você tiver, já tenta fazer o cálculo e coloca sempre 1 centímetro, né, de sobra aqui para não ficar encostando no radiador se você usa o water cooler na frente e também para você ter aquele posicionamento de conseguir encaixar ali dentro do gabinete e posicionar no slot, tá? Porque às vezes o tamanho dá, mas na hora de encaixar você não vai conseguir colocar de forma adequada dentro do gabinete. Então, tenha espaço. E também se você é daqueles que utiliza placa de captura, utiliza placa de som nos slots de baixo, verifique também se por ela ter 3 slots e meio, quase 4 slots, se ela não vai sobrepor esse slot PCI Express que você provavelmente pode estar utilizando aí com outro componente. Bom, agora que nós já sabemos um pouco sobre a arquitetura e também sobre esse modelo Game X-Steel, um pouco das configurações do setup que eu utilizei para realizar os testes que nós vamos ver já já. Eu utilizei o i7 12700K, né, o processador da Intel de 12ª geração, utilizado aí a 5 GHz de frequência, tá? Colocamos também 32 GB de memória DDR5, operando a 6.000 MHz, Kingston Fury Beast, e também utilizamos aí o KC 3000 para armazenamento, né, 4 TB, além da placa-mãe MSI Tomahawk, né, Z690 DDR5 também, tá? E uma fonte de 1000 watts RM1000 da Corsair. Bom, com todo esse setup aí, eu procurei rodar os jogos em 4K, 1440p e também em 1080p, até porque pode despertar uma curiosidade de vocês aí, né? Monitor 4K 120 Hz não é comum, tá? Tem pouquíssimos no mercado e o preço dele é bem elevado, então acredito que a maioria utilize entre o monitor Full HD e um monitor 1440p. Eu particularmente utilizo um monitor de 49 polegadas, né, que é o Neo G9, e ele tem uma resolução de 5120 por 1440p. Mas eu procurei testar em 4K que tem mais pixels do que essa resolução Super Ultra Wide 32:9. Então, no meu caso,
os resultados que eu obtive em 4K, eu vou conseguir ter um resultado melhor utilizando a resolução nativa do meu próprio monitor. E ó, fica top, viu galera? Essa placa realmente tá muito forte, então chega de lenga-lenga, bora ver os resultados agora. Nosso primeiro teste foi no Assassin's Creed Valhalla e eu achei que a placa não ia conseguir ter um desempenho tão surpreendente assim em 4K, né? Porque até então a gente tinha várias placas em 4K, mas sempre tinha que fazer algum ajuste para poder rodar com mais desempenho, tá? E nesse caso, sem utilizar DLSS, colocando um gráfico tudo no máximo possível, ela conseguiu ter incríveis 116 FPS de média rodando em 4K, galera. Uma loucura, porque realmente o jogo é um jogo pesado, né? 4K não é uma resolução aí realmente que exige bastante da placa de vídeo e ela não fez feio, ela conseguiu rodar tranquilamente, tá? Já em 1440p, ela conseguiu atingir os 162 FPS com as mesmas condições gráficas, né? Nesse caso, eu observei que, dependendo da resolução e do jogo que você estiver jogando, o uso da GPU sempre vai ficar um pouquinho menor em resoluções mais baixas, porque ela é muito forte e o processador não consegue acompanhar. E a hora que eu utilizei um i7 ali de 12ª geração, que não deixa a desejar e operando a 5 GHz, né? Quem sabe com 13ª geração a gente tem um resultado um pouquinho melhor, mas na grande maioria dos testes rodou super tranquilo com uma boa margem aí de desempenho. Já em Full HD, conseguimos rodar a 190 FPS de média, então ela sobra demais em Full HD, roda com o pé nas costas em 1440p e em 4K. Cara, se tiver uma TV OLED 120 Hz com a soundbarzinha e essa placa aqui, não tem outra coisa, é gameplay por muitas e muitas horas sem ter dor de cabeça. A gente nota que em 4K, né, rodando o próprio benchmark fixo, a placa estava ali em cerca de 58 graus, 57. Ela é uma placa bem fria. Eu achei que seria muito quente. Os rumores diziam que a placa seria muito quente, teria um consumo absurdo, mas não foi muito bem isso que eu vi durante os testes. Realmente surpreendeu, operando aí praticamente todo o tempo, né? Até mesmo num teste em 4K abaixo de 60 graus, algo inimaginável nas gerações passadas, que normalmente atingiam ali facilmente os 80 graus Celsius, né? Não é à toa que ela tem um sistema de refrigeração bem robusto e isso faz jus aí à temperatura que ela consegue entregar, né? E o clock, como eu falei no começo do vídeo para vocês, 2760 MHz é o máximo que ela bate sem você fazer nada, né? Se você pegar o MS Afterburner e aumentar o clockzinho, ela opera numa frequência maior que isso. Mas, por padrão, se você mexer em nada, é esse o clock que opera. A MSI, ela divulga um clock menorzinho, né? Que ela garante, né? Cerca de 2600 e pouquinhos MHz, né? Mas você pode ficar tranquilo que ela vai operar acima disso. Já em Full HD, a porcentagem de uso da GPU ficou ali na casa dos 85%, 95% e ficava variando, né? Já tem uma variação um pouco maior do que em 4K, que fica mais estável, próximo dos 100%, né? E a temperatura também, mesma coisa, 53 graus, 52 e consumindo 220, 230 watts, tá? Então a placa consumindo um pouco, né? E tendo um FPS ali nas alturas. Já em Far Cry 6, utilizando também a própria ferramenta de benchmark, o consumo passou dos 300 watts, né, mas não chega a 400 watts, fica ali em torno de 320, 310, cai um pouquinho abaixo de 300 watts, mantendo aí entre 90% e 99% de uso também, isso em 4K, viu galera? E o uso do processador ali, coisa de 25%, usa bem pouquinho mesmo, e o FPS se mantendo bem estável, tá? A gente conseguiu ter um resultado aí bem surpreendente, tá? O Far Cry 6 é um jogo muito bonito, tem um gráfico sensacional, utiliza também ali o Ray Tracing e nós tivemos uma média de 103 FPS, né? Com a máxima aí de 122 e uma mínima de 93, ou seja, em 4K você consegue jogar o Far Cry 6 com a 4090 tranquilamente, um monitor 4K 120 Hz, ou seja, uma TV aí sem problema algum, realmente ela entrega muito desempenho. E aí, cara, fiquei muito surpreso realmente com o desempenho dela. Eu não estava com expectativa tão grande assim e vi que realmente foi um salto gigantesco da geração passada, né? Em 1440p, por exemplo, a gente conseguiu ter aí uma média mantida de 120 FPS, né? Mas eu notei que o uso da GPU sempre ia caindo um pouquinho, né? Ou seja, estava tendo o processador estava interferindo no desempenho porque não estava fazendo o processamento tão rápido quanto a placa de vídeo. Então ela, né, tem que esperar um pouquinho para, né, continuar gerando os próximos quadros, tá? E aí a gente conseguiu também em Full HD ter uma média de 118 FPS, né? Menos do que em 1440p, porque quanto menor a resolução, maior a potência da placa de vídeo, consequentemente gera mais gargalo, tá?
Em GTA V eu consegui fazer uma das coisas que era praticamente impossível nas gerações passadas. Consegui rodar ele com tudo o máximo possível e com filtro anti-aliasing em 8x, o MSAA. Cara, é muito pesado, porque ele multiplica por 8 ali as bordas, né? Os pixels que estão na borda dos objetos, de tudo ali do jogo. Então conseguimos obter uma média excelente aí, se pensar que a gente estava rodando em uma condição que normalmente... Aliás, não é normal a gente utilizar um filtro de anti-aliasing muito alto em resoluções mais altas, porque como tem mais pixel, em tese você não vai ter o serrilhado evidente ali nos objetos. Quanto menor a resolução, dá mais serrilhado, aí justifica você usar o anti-aliasing, tá? Então, rodei ali em 4K a 78 FPS de média, em 1440p ficou com 143 FPS de média, e em 1080p, dando mais gargalo, tivemos aí 151 FPS de média, né? É curioso que quando a gente olha o teste em 4K e compara com o Full HD, a porcentagem da GPU de utilização cai bastante. Tem momentos ali que ela fica em 54%, 60%, ou seja, claramente tendo um gargalo. Por isso que a diferença de FPS de 1440p para Full HD não foi tão grande assim. De repente, com um processador mais forte empurrando ali a placa de vídeo, né, com single core um pouquinho melhor do que o 12700K, talvez o resultado fique um pouco diferente. Quando a gente tiver em mãos a 13ª geração, para testar, a gente vai poder fazer esse comparativo e ver se vai haver uma grande diferença, tá? Mas, mais uma vez, demonstrando que essa placa não é para você utilizar em resoluções baixas. A não ser que você realmente queira utilizar em resolução baixa, mas esteja ciente aí que ela não vai ficar com 99% de uso se não tiver um processador que consiga empurrar ela nisso, e vai depender muito da aplicação também. Mas nem tudo são flores. Eu achei que todos os jogos iriam rodar com FPS nas alturas, mas teve um carinha aqui que realmente é o jogo mais pesado que eu já pude testar e ver. E toda geração que é lançado um jogo dele, ele sempre é pesado para a geração atual, né? Ou no caso, Metro Exodus. Mas também, claro que eu exagerei. Galera, todos os testes aqui eu estou rodando com resolução 4K, 1440p, Full HD, mas toda a qualidade gráfica possível, no máximo possível, sem DLSS, com tudo ativado, filtro e tudo mais. E não foi diferente no Metro Exodus, tá? O Metro Exodus, inclusive, ele tem duas versões. A versão Enhancement, que é uma versão aprimorada aí para ter um desempenho melhor, e a versão normal, que a gente diria tem uns bugzinhos ou é mal otimizado. Então a Enhancement geralmente é mais otimizada. Eu rodei aqui na versão otimizada, e mesmo assim, em 4K, olha, o desempenho foi bem baixo, tá? Mas aí também ele estava com Ray Tracing no Ultra, dava para colocar ele aí no médio, no normal, enfim. Tessellation ativado, Physics ativado, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. E ele conseguiu ter uma média aí de 21 FPS apenas, galera. Em 4K, claro, né? Mas aí, claro, rodei em 1440p, uma resolução mais baixa. E a gente já teve um resultado diferente, né? Tendo aí uma média de 52 FPS, se aproximando dos ideais 60 FPS. Mais uma vez, daria para ajustar uma configuraçãozinha ou outra ali para ela alcançar uma resolução mais alta. Mas um ajuste perfeito que esse jogo tem, mas eu não quis rodar com ele ativado, porque eu queria ver o desempenho bruto dela, é o DLSS. Ativou o DLSS, meu, o FPS vai lá nas alturas, assim como dá para fazer em Cyberpunk, entre outros games que estão lançando com DLSS. Inclusive, o DLSS agora está na versão 3, na série 40, né? Não sabemos ainda se é exclusividade indeterminada ou se de repente a NVIDIA no futuro possa liberar para gerações anteriores. Mas o DLSS 3, basicamente, ele consegue criar um novo quadro. Então você praticamente consegue dobrar, porque gera um frame pela placa de vídeo, processador, depois a placa ela cria o próximo quadro, né, utilizando inteligência artificial, e depois ela cria outro quadro, né, e vai indo, intermitente, né, um quadro por inteligência, outro quadro normal, um quadro de inteligência, outro quadro normal. Então isso faz com que você possa dobrar o seu desempenho aí nos games. Claro, visualmente pode ser que haja alguns detalhes ali que você vá perceber que a qualidade não está tão perfeita assim. Mas é uma tecnologia que acabou de ser lançada pela NVIDIA, e assim como o DLSS 1 e 2 teve grandes melhorias ao longo do tempo, com certeza o DLSS 3 também vai ter grandes melhorias aí conforme for passando o tempo, né? Como a gente costuma dizer, não é comida, mas vai ficando maduro o driver, vai ficando maduro essas tecnologias e vão ficando cada vez melhores, tá? Já em 1080p também, com tudo no máximo possível, tivemos aí uma média de 69.62 FPS, e o jogo fica muito lindo com Ray Tracing no talo, Tessellation, Physics, Hairworks, enfim, o negócio realmente fica bem cabuloso.
Para os fãs de PUBG, pode ficar tranquilo que dá para jogar o jogo a 160 FPS, isso em 4K, com tudo no máximo ativado. Galera, o jogo fica muito lindo. É muito bom a gente poder testar aqui em 4K, que, cara, a nitidez fica absurda e ver que o jogo tá rodando super leve, super de boa e o PUBG rodou realmente tranquilo, né? Claro que muita gente vai querer jogar com FPS mais alto ainda, diminuindo o gráfico para jogar de forma mais competitiva, mas sabe que mesmo em 4K você consegue ter mais de 120 FPS rodando PUBG tranquilamente. Em Red Dead Redemption 2, rodei com tudo no máximo ativado, 4K, 1440p, 1080p e com MSA em 8x, que era para pesar mesmo, e realmente pesa demais. Vocês terem uma ideia aí, a média de FPS que deu foi de 30 apenas, tá? Em 4K com 8x MSA e tudo no máximo ativado. Claro que dá para você habilitar ali as configurações personalizadas e alterar algumas coisas. Tem alguns detalhes que nem vai fazer tanta diferença visual assim, né? Mas eu queria testar realmente no máximo possível ali. E isso, claro, melhorou quando a gente reduziu para 4x. Assim como eu falei no GTA, né? Se você tiver em alta resolução, fica meio que desnecessário utilizar um MSA tão alto assim, porque é mais pixel, né? Já vai ficar ali bem bacana a resolução e não vai ficar serrilhado, tá? Então eu passei a testar o Red Dead Redemption 2 também em outras condições, em 4x e também em 2x, tá? Em 4x, para você ter uma ideia, já aumentou em 100% o FPS, né? Chegando a 62 de média. Então foi um aumento aí bem bacana e sem perder qualidade de imagem, né? E também testei em 2x e o FPS médio já foi para 89, tá? Então já deu uma baita diferença aí para a gente poder jogar o game, né? Já em 4K, 89 FPS de média, tá ótimo demais, dá para você curtir o game de boa, tá? Em 1440p, com tudo no máximo ativado em 8x MSA, tivemos uma média de 77 FPS. Então, mesmo em resolução mais baixa, mas com MSA ativado, ele ainda é um jogo que acaba ficando pesado utilizando assim. Mas nesse caso, justifica utilizar os 8x porque a gente reduziu a resolução. E aí, claro, testei em Full HD também, por que não, né? Em 8x MSA, que é aí que você realmente repara quando tem serrilhado em Full HD, por exemplo, né? Então a média ficou em 118, dá para jogar com monitor de 120 Hz ali tranquilamente, sem grandes problemas, tá? Claro que se a gente desativar esse filtro aí, que o FPS vai lá para as alturas mesmo. Rodamos também o Resident Evil Village e rodou, galera, super de boa. Em 4K, parecia que eu tava jogando ali um jogo mais simples, mais leve em Full HD, porque o negócio tava muito rápido, né? Mas tava com a qualidade imensa, né? O Resident Evil Village, ele tem vários ajustes que você pode fazer, inclusive limitar pelo uso de VRAM, que no caso é 8 GB, né? E tem também mais uma função de renderização, que você pode ajustar de 1 para 2 ou abaixo de 1. No caso em 2, ele multiplica em 2 a resolução que você está utilizando nativa. No caso eu estava rodando em 4K e aí ele multiplicou para 8K. Mas em 4K a gente teve aí uma média, né, de 184 FPS. Cara, é uma taxa de FPS muito alta aí, tendo em vista, né, do Resident Evil Village, que é um jogo sensacional. E utilizando o próprio recurso de você dimensionar a resolução, né, multiplicando por 2 a resolução nativa, no caso, rodando então em 8K, o jogo foi capaz de rodar ali com uma média de 64, 65 FPS aproximadamente, né? Eu coloquei as mesmas condições, né, com a resolução nativa 4K, tava 239 FPS de média, e aí quando a gente sobe para 8K já cai para 60, mas é bem surpreendente essa placa conseguir rodar esse jogo com tudo no máximo em 8K com 60 FPS de média aproximadamente. Realmente é muito surpreendente. Por fim, rodamos o Watch Dogs Legion, que é um jogo que tem Ray Tracing, tem DLSS, mas eu procurei rodar somente com Ray Tracing ativado, sem o DLSS. E cara, o jogo fica muito lindo. Em 4K, ele foi capaz de rodar 59 FPS de média, utilizando a própria ferramenta de benchmark que tem no game. Rodamos também em 1440p e tivemos aí uma média de 95 FPS, né? Então já aumentou aí bastante a taxa de FPS do jogo, só da gente aí reduzir a resolução para 1440p e mantendo, né, todos os recursos gráficos idênticos, sem utilizar o DLSS aí para ajudar ainda mais a performance, né? Eu quis testar justamente dessa forma para você ter mais ou menos uma noção como que é o desempenho bruto dessa placa sem utilizar nenhum recurso de inteligência artificial que favorece ainda mais ela, né? Utilizando a própria nitidez
original do jogo, sem perder qualidade de imagem de alguma forma e etc, tá? Então saiba que se você ativar o DLSS, todos esses resultados que eu estou falando para você vai praticamente dobrar aí, dependendo da qualidade que você colocar. Já em Full HD, o Watch Dogs Legion rodou a 101 FPS de média, né? A mesma coisa, a porcentagem de utilização da placa de vídeo também em Full HD foi diminuindo. Se a gente comparar em 1440p, aumentou mais um pouquinho, em 4K ficou ali nos 99, né, 100% de uso, tá? Bom, galera, a RTX 4090 é bastante poderosa, de fato, ela me surpreendeu muito, né? Eu não esperava que ela tivesse aí um desempenho tão bruto assim, até porque da série 20 para a série 30 não teve um grande aumento de desempenho. É melhor, mas não teve aquele aumento que a gente fala, nossa senhora, o negócio realmente é top, assim, a nível de dobro de desempenho. Já na série 30 para 40, a diferença é muito nítida, e essa criança aqui, comparado com a 3090 Ti, que é a placa mais top da série 30, ela já consegue ganhar de lavada. Então, se você hoje tem um RTX série 30, 3070, 3080, 3070 Ti, provavelmente você vai ter mais do que o dobro de desempenho partindo para uma 4090. E após rodar todos esses testes aí, eu fiquei monitorando com o GPU-Z o tempo todo ele aberto, né? E eu coloquei ali para ver o máximo de clock, temperatura, consumo que chegou. E ficou no seguinte: a gente atingiu aí 2.775 MHz de clock máximo, né? Foi o pico que bateu. O clock da memória bateu 1.312 MHz, a temperatura máxima atingida pelo chip gráfico foi de 73.9 e a temperatura do hotspot foi 83.9, né? Lembrando que eu estava ali rodando os testes, ficou cerca de 3 horas aproximadamente rodando todos esses testes, e esses números, né, finais, tá considerando todos esses testes que a gente foi fazendo aí ao longo dessas 3 horas aproximadamente, tá? A fan atingiu no máximo 58% de rotação, é uma rotação bem baixa, né? Com o RPM ali em 1984 aproximadamente, né? Todas as duas fãs atingiu aí 1900 aproximadamente RPM aí, então ficou um silêncio bem grande, né? Tipo, a placa, ela é bem robusta, aí você pensa, nossa, vai fazer muito barulho. Não, é bem silenciosa e bem fria também, tá? Daria para fazer um ajuste ainda ali, corrigir um pouquinho no caso, a curva de fan, para deixar ela rotacionando um pouquinho mais forte, para ter uma temperatura até um pouquinho menor, mas procurei rodar ela em estoque mesmo, levando em consideração o usuário final que não gosta de mexer, não gosta de alterar nada. Então foi nessas condições que ela rodou e eu achei bem positiva, tá? Conseguimos utilizar aí 23.999 MB de memória de vídeo, praticamente os 24 GB que já vem nela, né? Faltou bem pouquinho ali para atingir o limite. Bem surpreendente também. 100% da GPU foi utilizada também, né? A controladora de memória foi utilizada em 87%, o Video Engine 36%, o Buzz Interface foi 54%, e agora o consumo de energia dela, né? Board Power Draw chegou em 451 watts, tá? Então é uma placa de vídeo que esse conector possibilita chegar até 600 watts de consumo, e ela em estoque consumiu no máximo 451, mas durante os testes, cara, resoluções mais baixas 200 watts, 150 watts, resoluções mais altas 300 watts, 350, então ela varia bastante. Metro Exodus conseguiu sugar demais dessa placa, porque realmente ele extremamente pesado, né? Então ele foi o que conseguiu fazer ela chegar nos 451.1. Outros jogos também que tem Ray Tracing, tem outros recursos gráficos, Tessellation, por aí vai, também consegue usufruir bastante da placa e fazer com que ela consuma um pouquinho mais. Mas entrega um desempenho que a geração passada não conseguiria entregar, né? E a tensão máxima foi 1.05 volts sem a gente alterar nada. Então, um resumo final, né? A placa de vídeo é extremamente forte, esse modelo Game X Steel é silencioso, tem um sistema de refrigeração muito eficiente, né? Ele consegue realmente manter a placa aí bem fria, principalmente quando você tá jogando os games ali. No caso, eu joguei com FPS solto mesmo, né? Sem controlar, sem limitar em nada. Então, se você é daquele usuário que de repente quer limitar o FPS para ela não ficar rodando ali nas alturas, vai ficar ainda mais frio. Então, me surpreendeu bastante. E o tamanho dela assusta? Assusta, mas, cara, não é à toa. Tem um sistema de refrigeração aí bem robusto, tá? E como eu falei, não somente para jogos, aqui a gente focou em jogos, né? A gente joga bastante, então foi o objetivo do nosso vídeo aqui, é justamente testar em jogos, mas para produtividade, de repente você vai fazer edição de vídeo, dá para utilizar o codec AV1 para fazer o render dos vídeos, né? Dá para utilizar ela para fazer live stream em 8K, em 4K, dá para você fazer o que você quiser. Essa placa realmente é muito
poderosa aí, e você pode realmente ter certeza que adquirindo uma dessa, você vai ter um desempenho monstruoso em 4K, diria em 4K em 120 Hz na grande maioria dos jogos, né? Dá para rodar em 8K 60 alguns games, Forza 5 roda assim, né? A gente viu ali o Resident Evil Village também atingindo 60 FPS, então realmente pode esperar bastante potência dessa belezinha aqui. E lembrando, galera, vai ficar aqui na descrição também um link para você adquirir a sua RTX 4090. E lembrando que somente pelo aplicativo do Kabum você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom AppNinja você garante 10% de desconto em produtos selecionados. E além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. E galera, vai ficar mais um videozinho aqui para você assistir, tá? Então dá uma clicadinha aqui. Nós estamos sempre gerando conteúdo aí bacana para vocês e foi uma oportunidade única poder testar essa RTX 4090. Confesso que eu não me segurei, eu achei que eu ia pular essa geração, mas eu já comprei uma RTX 4090, comprei o modelo Liquid X e se tiver bastante like nesse vídeo eu vou trazer ela aqui também para mostrar para vocês, tá? É um sistema com refrigeração líquida, top demais. Então galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima.